Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula 00. Neste nosso último bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre os negros e indígenas no mundo colonial, tá certo? Não é algo que a prova da ESA aborde tanto, mas mesmo assim, se está no edital, a gente tem que falar. Vamos lá? Olha só, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a questão indígena aqui no período colonial, tá certo? Às vezes os slides vão avançando um pouquinho que automaticamente estamos com um pequeno problema técnico, vou ver se eu resolvo isso depois, tá bom? Olha só, para começo de conversa, né, como a gente já conversou antes, as primeiras atividades econômicas que foram desenvolvidas aqui na América Portuguesa pelos portugueses, né, se utilizaram da mão de obra indígena. Num primeiro momento, por meio do escambo, lá com o pau-brasil no período pré-colonial. Nós já falamos disso, só estou trazendo de novo para você lembrar. Depois, né, num segundo momento, esses indígenas começaram a ser escravizados, capturados, né, e escravizados para serem utilizados em atividades como, por exemplo, a lavoura açucareira. Então, plantar cana, executar todas aquelas atividades do engenho, tá certo? Então, os primeiros escravos a serem utilizados nos primeiros engenhos eram indígenas, beleza? Bom, no final das contas, né, a demanda por mais mão de obra, né, nos primeiros engenhos, fez com que muitos homens livres passassem a se dedicar, né, a organizar expedições partidas de São Paulo para capturar indígenas, né? Essas expedições particulares ficaram conhecidas como bandeiras. A gente vai falar disso na nossa próxima aula, tá? Mas já adiantando, as bandeiras, essas expedições particulares que ficaram especializadas em capturar indígenas para poder comercializá-los como escravizados, ficaram conhecidas como bandeiras de apresamento ou bandeiras de preação, tá? A gente vai falar disso na nossa próxima aula, não se preocupe. Bom, uma coisa que é importante dizer, né, é que este processo de escravização dos indígenas contava com atos de resistência. É claro que os índios não estão de braços cruzados, né, vendo eles próprios serem escravizados, e tinha algumas colaborações. Exemplo, né, existem dois grupos rivais, os portugueses se aliam a um grupo, né, para poder, né, conquistar o outro, certo? Isso acontecia, ou então, né, existia atos de resistência de um povo contra os portugueses. Então, esses atos de escravização também foram marcados por resistência. Mas com o passar do tempo, né, além da resistência à escravidão, além da própria condenação da escravidão indígena feita pelos jesuítas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um fator também contribuiu, né, para que a mão de obra escravizada, né, dos indígenas fosse cada vez menos utilizada, pelo menos nas áreas mais ricas, que foram as epidemias, né, várias doenças trazidas pelos europeus, como a própria gripe, né, doença simples para nós hoje, né, mas na época não existia aqui na América Portuguesa, não existia no continente americano. Ao serem expostos aos vírus da gripe, né, os indígenas não contavam, né, não tinham imunidade para aquilo, certo? E ao mesmo tempo não conheciam formas de tratar essas doenças, então muitos, né, milhares de indígenas acabaram sucumbindo a essas doenças trazidas pelos europeus, no caso aqui, portugueses, tá certo? Então a mão de obra indígena, por uma série de razões, né, a escravidão indígena ela foi se tornando insustentável, mas ela não desaparece, é bom que se diga isso. Nas regiões mais pobres da colônia, como por exemplo o Maranhão até o século XVIII, ou mesmo a região de São Paulo ou o Paraná, né, a escravidão indígena prevaleceu por muito tempo, tá certo? Porque não eram as regiões economicamente mais ativas, logo, comprar escravo da África era muito caro para eles. Então eles mantiveram a escravidão indígena por mais tempo, beleza? Não é o caso, por exemplo, da região Nordeste na época do açúcar, ou mesmo das Minas na época da mineração. Show? Bom, uma coisa muito importante que já caiu na prova da ESA é que, no final das contas, os indígenas, eles eram muito cobiçados, né? Como assim cobiçados? Para os colonos, qual que é a função dos indígenas? Virar escravo. O colono não está preocupado com mais nenhuma outra coisa. Vê o indígena como alguém passível de ser escravizado e introduzido ali na sua produção, nos engenhos, né, em qualquer outro lugar. Agora, os jesuítas que desembarcaram aqui desde Tomé de Souza, né, eles acreditavam, né, que os indígenas, aqueles que não se mostravam hostis à colonização, eles deveriam ser voltados para a catequização,
né? A gente nunca pode esquecer que um dos objetivos da colonização é expandir a fé católica. Há os interesses econômicos, mas há também o comprometimento da coroa junto à Igreja Católica de expandir a fé cristã no chamado Novo Mundo, nos seus domínios coloniais. Fechou? Então, nesse contexto, a coroa precisou agir. Ela tinha que conciliar os interesses dos jesuítas e dos colonos. Então foram criadas várias normativas, várias leis, várias regras de situações em que os indígenas poderiam ou não serem escravizados, tá bom? Não precisa decorar regulamento nem nada disso, mas a gente tem que saber que um dos mecanismos de escravização indígena legal era a chamada guerra justa. Isso você precisa saber. O que é a guerra justa? Basicamente, a coroa portuguesa entendia, né, que os indígenas poderiam ser escravizados quando eles se mostrassem hostis à colonização, quando eles resistissem, quando eles não aceitassem. Se o indígena se mostra aliado, né, dos colonos, da administração, não tem por que eles serem escravizados, eles são aliados, certo? Agora, se eles resistem à colonização, aí você pode dizimá-los e escravizá-los, né? Aqueles que sobreviverem, eles podem ser escravizados. Na concepção da coroa, não há o menor problema em relação a isso. Então, guerra justa é um conceito que você precisa saber para a sua prova, beleza? Fechou? Deu para entender? Bom, vamos falar um pouquinho então das relações entre jesuítas e indígenas. Como eu disse para vocês, né, os jesuítas começam a chegar aqui no Brasil a partir da instalação do governo geral, né, portanto com Tomé de Souza, e desde então eles foram chegando cada vez mais. Tivemos várias expedições, né, digamos assim, né, vários grupos de jesuítas desembarcando aqui nos anos seguintes. O padre Anchieta, por exemplo, veio, né? Manuel da Nóbrega, tá bom? Então eles foram chegando, né, com esse objetivo de catequizar os indígenas, inclusive chegaram a fundar o colégio, né, de São Paulo de Piratininga, né, no atual território de São Paulo mesmo, para poder instruir os indígenas, né, disseminar a fé católica, beleza? Bom, há um objetivo aqui dos jesuítas de implementar aldeamentos, ou seja, eles querem se aproximar dos indígenas que se mostram pacíficos, né, se aproxima deles, começam a reunir esses povos de maneira absolutamente aleatória, né, em comunidades, e nessas comunidades, né, que acabam reunindo etnias diversas, era necessário ensinar a língua portuguesa. Para isso, né, para que pudesse, num segundo momento, ensinar a fé católica e também ensinar trabalho agrícola e outros ofícios. Então, o objetivo é tornar o indígena um cristão, um súdito do rei, né, e um não índio, no final das contas, né? Já que você quer ensinar o português, ensinar a fé cristã e ensinar trabalhos manuais, agricultura, você está querendo fazer com que o indígena deixe de ser índio. Essas grandes comunidades que são aí formadas pelos jesuítas, né, com o objetivo de catequizar os índios, eles são chamados de aldeias, tá? Então, a palavra aldeia, por mais que hoje a gente associe a um lugar onde o índio, né, vive em estado originário, né, embora é errada essa nossa concepção, aldeia é a palavra que a gente usa para dizer o que não é o original do índio, né? É aquilo que é formado pelos jesuítas para poder fazer com que os indígenas deixem de ser indígenas, se tornem cristãos e súditos da coroa portuguesa, beleza? Bom, essas aldeias, esses aldeamentos jesuítas também são chamados de missões jesuítas ou reduções jesuítas ou jesuíticas, tá? Então, se você encontrar a palavra redução, missão, aldeamentos, é a mesma coisa, tá certo? Bom, muitos aldeamentos foram formados mais ao interior do Brasil, né, da América Portuguesa, com o intuito de fugir do assédio dos colonos. Como assim? Vamos pensar que os indígenas estão aprendendo agricultura nesses aldeamentos. Então, os colonos, né, que não estão nem aí para catequização, eles só querem explorar a mão de obra indígena, eles sabem que dentro das aldeias tem ali vários indígenas que dominam o trabalho agrícola. Quer escravo mais perfeito do que esse, né? Então, vários colonos vão tentar invadir esses aldeamentos para poder sequestrar, né, esses indígenas e vendê-los como escravos. Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Só estou adiantando aqui no final das contas. Beleza? Tranquilo? Bom, como eu já
também adiantei para vocês, né, com o passar do tempo, em algumas regiões, né, principalmente nas economicamente ativas, a mão de obra indígena, ela começou a ser, os escravos indígenas, né, começaram a ser substituídos pelos escravizados trazidos da África. Vários fatores contribuíram para essa transição. Quais fatores foram esses? A primeira coisa, a barreira cultural. Como assim? Os indígenas, eles não, os povos indígenas que aqui estavam no Brasil, eles não dominavam a agricultura extensiva, o conceito de agricultura extensiva. O que é exatamente? Você ficar plantando eternamente grandes propriedades, certo? Com o intuito até de estocar a produção. Para os indígenas, não havia essa ideia de estocar, né, a produção. Você produzia aquilo para consumo imediato, roças de mandioca, de milho, né? Era algo, roças menores. Depois, né, que você acabava de explorar uma determinada região, você se mudava para outra. Era assim que os indígenas viviam. Então havia aqui um fator que atrapalhava, né, a escravização desses indígenas e implementá-los na grande lavoura, que era essa barreira cultural. Além disso, a agricultura é vista como uma atividade feminina entre os povos indígenas, de maneira geral. Então era difícil, né, superar essa barreira cultural e convencê-los, né, de que a agricultura deveria ser prática de homens e de mulheres, tá certo? Outro fator que nós já conversamos também que atrapalhou, né, a continuidade da escravidão indígena, pelo menos de maneira total no território brasileiro, foram as epidemias, né, já falamos disso. Uma coisa também que acabou favorecendo, né, a preferência pelo escravo africano é o domínio que os povos africanos já tinham de certas técnicas, né, que os indígenas não tinham, como, por exemplo, a fundição de ferro, né, a metalurgia, ou seja, né, o trabalho sobre o ferro, a produção de instrumentos de ferro, já era algo que existia entre vários povos africanos, né, além da própria agricultura extensiva, certo? Então, várias regiões de onde vão se obter escravizados são escravizados que já dominam essas técnicas, beleza? Deu para entender? E por fim, há uma oposição dos jesuítas à escravidão. Os jesuítas denunciavam constantemente a coroa portuguesa quando práticas de escravização ilegal dos indígenas, né, sempre pressionavam a coroa para proibir a escravidão indígena, então isso também atrapalhou, né, com que ela se perdurasse, né, também contribuiu para que ela não se perdurasse na América Portuguesa, beleza? Tem que entender esses aspectos conjuntamente, não adianta pensar só em um, não, tem que entender que tudo isso acabou contribuindo para que a escravidão africana prevalecesse, claro, nas áreas economicamente ativas, Nordeste, né, mais economicamente ativas, né, o Nordeste açucareiro, num segundo momento, né, a extração aurífera na região das Minas, tá bom? Outras regiões, a escravidão indígena vai continuar sendo predominante. Beleza? Para fechar, vamos falar um pouquinho então da escravidão africana, começando pelo tráfico negreiro, beleza? Aqui não precisa decorar essas coisas, tá? Eu só vou fazer uma contextualização porque é mais importante. Num primeiro momento, né, já no contexto das grandes navegações que a gente abordou no início da nossa aula, os portugueses também já começaram a lidar com o tráfico de escravos na África. Então eles pegavam escravos de uma região da África e vendiam para outra região. Era assim que os portugueses começaram a formar, né, um tráfico de negreiro no Atlântico, tá bom? Eles foram o primeiro povo a criar esse comércio de escravizados no Oceano Atlântico. Isso não existia antes. Ah, não existia escravos na África? Existia, só que era um outro conceito de escravidão muito diferente desse que foi implementado pelos europeus. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque não vale a pena, não vai cair na sua prova, mas só para entender que essa concepção moderna de escravidão, né, que inclusive vai continuar até o Brasil do século XIX, quem implementou, né, ali no Atlântico foram os portugueses, tá bom? Bom, aquelas feitorias que os portugueses foram fundando no contexto das grandes navegações, num segundo momento também foram muito utilizadas, né, para que escravizados fossem comercializados e enviados para a América Portuguesa, beleza? Outro ponto importante também para alguns líderes africanos, o comércio de humanos também era lucrativo, então esse tráfico de escravos contava com a participação de alguns líderes africanos. Nossa, mas então os africanos se escravizavam? Não existe o conceito de africano, tá? Existe um povo,
né, e existe outro povo, e existe outro povo, existe outro povo. Não existe identidade africana da mesma forma que não existe identidade americana aqui nesse contexto, tá bom? Então não dá para pensar os africanos se escravizavam. Existe um povo que às vezes escravizava outro povo, tá? Mas não há essa noção de africano aqui não. Por isso que não há uma solidariedade pelo simples fato deles estarem no mesmo continente, né? Temos vários grupos rivais, assim como tínhamos também vários grupos rivais entre os povos indígenas, tá bom? Bom, essa aliança, né, que os portugueses por vezes firmavam com lideranças, né, de povos africanos fazia com que esses últimos tivessem acesso ao tabaco, à cachaça e tecidos, além de armas também. Então isso dava-lhe algumas vantagens, né, para aquelas lideranças que se integraram ao comércio de escravizados, tá bom? Fechou? Aqui algumas curiosidades, é claro que isso não vai cair na sua prova. As embarcações que traziam escravizados para o Brasil eram chamados de navios tumbeiros. Por quê? Porque esses escravizados ficavam confinados, né, na parte inferior da embarcação, então, como se eles estivessem, né, no subterrâneo, uma espécie de tumba mesmo. E ali eles ficavam espremidos, né? Aqui, inclusive, eles estão até com certo espaço. Essa é uma imagem do século XIX, tá? Mas, no geral, um navio negreiro chegava a transportar até 500 escravizados. Então, eles viviam confinados mesmo, né? Uma alimentação precaríssima, basicamente azeite e milho, portanto pobre em vitaminas, né? Muitos, inclusive, acabavam desenvolvendo escorbuto, que é uma doença que provoca o sangramento das gengivas, e essa doença, né, é gerada pela deficiência de vitamina C. Afinal de contas, eles não comiam limões, né, outros produtos que acabariam apodrecendo, né, nessa longa viagem até o Brasil, tá bom? Uma viagem que durava até 35 dias. Claro que com o passar dos séculos, né, as embarcações foram se aprimorando e o tempo de viagem foi reduzido. Beleza? Bom, assim que os escravizados chegavam, eles já pagavam impostos, né? Os traficantes tinham que pagar impostos por ele. Então dá para entender por que a coroa preferiu a escravidão africana à escravidão indígena, porque ela acabou favorecendo a prevalência do tráfico negreiro, tá certo? Porque eles podiam cobrar impostos sobre o tráfico. Se fosse prevalecesse a escravidão indígena, seria mais difícil cobrar impostos, né, quando o indígena fosse capturado e enviado para algum lugar, tá certo? Deu para entender? Então isso fazia parte, né, da visão mercantilista que Portugal tinha naquele contexto. Então, assim que esses escravizados chegavam aqui, eles pagavam, né, os traficantes pagavam impostos, e aí, né, quando eles não conseguiam vender suas mercadorias, eles enviavam, né, esses escravizados para grandes armazéns na região do Porto, né, e lá eles eram higienizados, alimentados para se tornarem mais atrativos. Inclusive, nessa imagem a gente vê escravizados recém-chegados, esqueléticos mesmo, né, esquálidos, porque eles ficaram, né, longos dias sem se alimentar adequadamente. Bom, aqui era muito comum também que um senhor de escravos optasse por comprar escravo de uma região e escravo de outra. Com isso, eles não conseguiriam se comunicar muito bem, tá? Então, essas barreiras linguísticas acabavam favorecendo a dominação, porque se eles não conseguiam se comunicar muito bem, logo, eles não conseguiriam se organizar, né, numa eventual revolta. Pelo menos era isso que se esperava aqui, mas, claro, a gente sabe que várias revoltas aconteceram ao longo da história, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra um pouco essas rotas do tráfico negreiro, né? Vários escravizados saíam de Cabo Verde, mas principalmente, tá, de Luanda, da região da Costa da Mina, que depois fica conhecida como Costa de Escravizados. Inclusive é aqui que está aquele castelo de Elmina, né, que eu mostrei para vocês no comecinho da aula. E no segundo momento também Moçambique, tá? Moçambique que também começa a se tornar um local de exportação de escravizados. Num dos livros recomendados pela bibliografia da ESA, né, eles chegam a especificar que essa região aqui, ela prevalece nela escravizados de origem sudanesa, tá bom? Porque essa região era conhecida como Sudão, e aqui, né, prevalece escravos que são chamados Banto, tá? Que são vários povos, mas que como eles têm uma certa ligação linguística, eles são chamados de povos Banto, beleza? Inclusive, várias palavras do nosso vocabulário são bantuísmos, né? São de origem Banto, beleza? Tranquilo? Bom,
uma vez instalados nas fazendas, né, e esses escravos eram levados a pé, tá? Eles não iam de montado em cavalo nem nada, não. Então, se a fazenda ficasse, né, sei lá, a 200 quilômetros de distância, o escravizado tinha que andar 200 quilômetros a pé, beleza? Uma vez instalados nas fazendas, os escravos, né, tinham que trabalhar em jornadas de trabalho muito exaustivas, né, por vezes fazendo atividades muito maçantes. Então, vamos pensar quem trabalhava na moenda, né? Ficava ali fazendo o mesmo movimento, né, de espremer a cana o tempo todo, e é claro que por vezes acabavam ocorrendo ali mutilações, né? Por vezes os escravizados cochilavam e acabavam mutilando, né? Espremendo os próprios dedos. Quem trabalhava na caldeira tinha que pegar temperaturas altíssimas aí de 50 graus dentro das caldeiras, né? Porque fazia um calor infernal, né? Aqueles que ficavam lá mexendo tachos, né? Os tachos de açúcar, por vezes se queimavam, certo? Então, não era fácil o trabalho aqui, beleza? Tinha também os castigos físicos, né? Aqueles escravizados que foram considerados infratores eram castigados publicamente para servir de exemplo para os outros. Aqui a gente tem um feitor, tá? Que é provavelmente, né? Aqui no caso é um escravizado, você vê que inclusive ele está acorrentado, mas ele tem um papel de confiança em relação ao senhor, porque ele está aqui açoitando, né? Castigando um outro escravo, tá bom? Mas muitos feitores eram homens livres também. Bom, essa separação aqui, ela é um pouco importante, né? Os escravizados recebiam nomes diversos aqui, né? Categorizações, digamos assim, beleza? Vamos lá. Para começo de conversa, né, nós temos aqui os escravos de eito, que são os escravizados que trabalhavam nas lavouras. Então pensa, né, eitos são aqueles que fazem as piores tarefas, as mais difíceis, que é trabalhar na lavoura, certo? Temos os escravos domésticos também, que como o próprio nome sugere, eles trabalham nas habitações dos seus senhores, na casa grande, no caso, né, do engenho, mas tem escravos domésticos também na região das minas, beleza? Temos também os boçais, tá? Aqui, esses caras aqui podem ser esses caras que estão aqui, tá? Mas é um nome também que você vai encontrar para definir os escravizados. Temos os boçais, que são escravizados, né, recém-chegados da África, então eles não falam o português, beleza? Eles ainda falam suas línguas originais. Temos os ladinos, que são escravizados que entendem a língua portuguesa e que entendem a rotina de trabalho na colônia. Logo, eles valem muito mais do que os boçais, né? Dá para entender por quê. E temos os crioulos também, que são os escravizados que já nasceram no Brasil e que tinham o português como a primeira língua, tá certo? Isso nunca foi cobrado na prova da ESA, mas como está na bibliografia recomendada, isso em algum momento pode ser cobrado. Então eu estou passando aqui para vocês. Mas verdade seja dita, isso não foi cobrado até hoje, tá bom? Bom, uma coisa também que vai passar a existir em vários centros urbanos da América Portuguesa, né? Lembrando que a América Portuguesa e o Brasil é a mesma coisa, em cidades como Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, né? E os centros urbanos das Minas Gerais, são as figuras dos escravos de ganho, né? As negras de ganho, negras de tabuleiro, mas também poderiam ser homens. O que são os escravos de ganho? Geralmente são escravos domésticos, então são escravos que trabalham na casa do senhor de engenho, e se ele trabalha dentro da casa do senhor de engenho ou dentro da casa do seu senhor, né? Não precisa ser necessariamente alguém que está lá no Nordeste, pode ser alguém que está nas Minas, eles têm a confiança do seu senhor, certo? Concorda? O escravo, para trabalhar dentro da casa do seu senhor, no mínimo que ele precisa ter é a confiança do seu senhor, concorda? Porque senão, no momento ali desprevenido, ele vai, crava uma faca no senhor dele, bate e foge, certo? Bom, então esses escravos domésticos, né, eles tinham a confiança dos seus senhores, e aí por ter essa confiança, muitos deles conquistavam o direito, né, de exercer alguns ofícios no comércio. Então era comum, por exemplo, né, escravas domésticas produzirem ali quitutes, né, produzirem alimentos e vender nas ruas, tá? E aí era vender livremente mesmo, poderia percorrer longas distâncias e depois voltar, né, para a casa do seu senhor. Então vendiam produtos, alimentos, bebidas, alguns executavam pequenos ofícios também, tá? Poderiam lhe prestar alguns serviços. Então, esses escravos que atuam no comércio, né, e na prestação de serviço, eles são chamados de escravos de ganho, porque
eles chegam a ganhar alguma coisa ali, eles integram o comércio. Por que que o senhor de engenho permite, né, o senhor de engenho não, por que que o senhor de escravos permite, né, que o seu escravo faça parte disso, né, desse comércio? Lembrando que isso acontece nas áreas urbanas, então não está acontecendo dentro do engenho não, tá? Porque, ao final do dia, né, aquele lucro que o escravo obteve, ele tem que dividir com o seu senhor. Então, tinha senhor que simplesmente comprava 10 escravos e vivia disso, né? Vivia dos lucros que esses escravos tinham. Chega no momento da história do Brasil, lá no século XIX, que tem escravo que nem mora mais com o seu senhor, né? Que ele mora num quartinho, né? À parte, pagando o próprio aluguel, e para o senhor é ótimo, que ele não precisa mais pagar a alimentação do escravo, não precisa mais pagar pela habitação dele. Ele só vive ali dos rendimentos. Inclusive, não sei se vocês já leram um Curtiço na escola, né? Ou se viram com a professora Luana, né? Tem na história do Curtiço uma escrava chamada Bertoleza, que ela nem morava mais com o seu senhor, tá bom? Só para dar uma curiosidade aqui, lembrando que o Curtiço é lá no século XIX, tá? Aqui eu tô falando de escravos de ganho que existiram no século XVIII e século XIX principalmente, tá bom? Bom, então, né, nesse contexto, muitas vezes escravizados ganhavam o suficiente para o seu próprio sustento e alguns chegavam até a comprar a sua alforria, ou seja, a sua liberdade, tá? Então eles juntavam um dinheirinho e compravam a sua carta de alforria, compravam a sua liberdade. Mas isso era raro, porque era caro, tá bom? Às vezes essa liberdade aí, essa alforria, ela era mais negociada com o senhor. Então tá aí a diferença entre o escravo de ganho e o escravo de eito, né? Deu para ver, certo? Uns trabalham, né, na lavoura, os escravos de eito, executando aí tarefas pesadas, e os escravos de ganho atuam no comércio, certo? Bom, esses escravizados também tinham formas de resistir à escravidão, como, por exemplo, a violência contra si mesmos. Como assim? Bom, muitos africanos, né, muitos indivíduos, ao serem retirados de suas famílias lá, né, nas suas vilarejos de origem, né, nas suas comunidades de origem, né, dentro do navio negreiro, muitos deles se matavam, né, para poder, no final das contas, não se tornarem escravos, tá certo? Muitos se matavam aqui também na América Portuguesa, então isso também não deixa de ser uma forma de resistência à escravidão. Fugas também foram muito comuns, né? Às vezes individuais, outras coletivas. A confrontação ao senhor de engenho, então, né, assassinar o senhor de engenho, assassinar o seu senhor, né, o senhor de escravo, boicotar, né, a produção, então, sabotar as máquinas, né, isso também era comum, paralisar as atividades no intuito de obter melhores condições de vida. Então, não necessariamente eles estão buscando a liberdade, às vezes, em algum momento, né, eles só estão buscando melhores condições de vida, tá bom? Então, negociações também eram muito comuns, inclusive são a forma mais comum de resistência aqui. Então, o escravo tenta negociar com o seu senhor melhores condições de vida, de trabalho, às vezes consegue, às vezes não, tá certo? E outra forma de resistência também é o sincretismo cultural, né? A manutenção de práticas aí da sua religiosidade, né? Inclusive várias religiões de matriz africana, né? Como o candomblé e o banda, né? Elas têm influências cristãs, mas também têm influências, né, de religiões que os africanos trazidos para cá trouxeram com eles também, tá bom? Lembrando que o candomblé e a umbanda não existem, né, originalmente na África. São expressões religiosas que surgem aqui, mas que têm influência, né, de crenças, né, de ritos e de outras práticas religiosas que foram trazidas pelos escravizados, tá bom? Mas que sofrem outras influências também, incluindo do próprio cristianismo. Então, uma forma de resistência é esse sincretismo cultural. Por vezes se adota aqui, né, alguns aspectos da religiosidade cristã, mas no fundo eles estão ainda resistindo, né, tentando ali manter algumas crenças originais, tá certo? Bom, uma coisa que já foi cobrado na prova da ESA, né, e que certamente é o maior exemplo de resistência aí da história do período colonial, é o Quilombo dos Palmares. Palmares, pessoal, não é uma comunidade só, não é um único quilombo. Na verdade, é uma confederação de quilombos. O que é o quilombo? Quilombo, também conhecido como mocambo, tá? É uma comunidade formada por escravizados que conseguem fugir. Então, esses escravizados fogem dos seus senhores e juntos eles formam uma comunidade, né, alternativa ali, chamada quilombo ou mocambo, tá certo? Os quilombos existiram em todo o território brasileiro.
ao longo de toda a história do Brasil escravista. Então, enquanto existiu escravidão, existiu quilombo, tá? Hoje a gente tem os quilombolas, né, que são descendentes, né, desses escravizados que formaram comunidades alternativas à escravidão, tá? Mas o conceito de quilombo hoje, de quilombola, é diferente do dessa época, porque nessa época existia escravidão, tá certo? Então, essas comunidades eram formadas, né, por escravizados fugitivos. Alguns, então, se estabeleceram, né, fugidos ali de senhores de engenho, né, de grandes fazendas voltadas principalmente à produção do açúcar no Nordeste, eles se estabeleceram na Serra da Barriga, no atual Alagoas, no início do século XVII. Né, e eles começaram a formar uma comunidade que foi crescendo, né, formando ali vários quilombos interligados, que ficou conhecido como Confederação de Palmares ou simplesmente Quilombo de Palmares. Palmares cresceu tanto, né? Veja que ela resistiu quase um século, né? Quase 100 anos, vai até 1694, ela começa a ser formada no início do século XVII. Ela cresceu tanto que ela chegou a ter provavelmente cerca de 20 mil habitantes. Inclusive, quando os holandeses começaram a invadir aqui, foi bom para Palmares, porque os escravos aproveitaram para fugir, né, para essa comunidade, só fazê-la crescer cada vez mais. Os próprios holandeses tentaram conter Palmares, destruir Palmares, mas não conseguiram. Palmares continuou resistindo, né, e perdurou até o final do século XVII, tá bom? Bom, no finalzinho aí, né, desse século, quem era o líder de Palmares era Ganga Zumba. Inclusive, a gente tem que pensar que nesse contexto tem vários palmarinos, né, habitantes de Palmares, que nunca foram escravos, né, passaram aqui quase 100 anos, então muita gente já está nascendo em Palmares mesmo. Existem escravos, né, que continuam fugindo aí dos engenhos, né, das fazendas e se instalando aqui, mas já tem alguns, né, que habitam essas comunidades aqui dentro, que já nasceram aqui mesmo, concorda? Bom, nesse contexto final, quem era o líder de Palmares era Ganga Zumba, tá bom? E Ganga Zumba, ele tentou, como Palmares estava sofrendo cada vez mais ataques, né, dos colonos, né, afinal de contas era o núcleo de resistência à escravidão, então a fuga de escravos, né, para essa região ameaçava o poder dos senhores. Então os senhores queriam destruir Palmares, certo? E aí, diante dessas constantes tentativas de destruição de Palmares, o líder de Palmares, que é Ganga Zumba, ele começa a negociar, né, com o governador de Pernambuco. Ele fala, vamos negociar aqui para ver se a gente chega num acordo, porque agora a gente está aqui grande mesmo, né, muitos habitantes, vamos tentar chegar a um acordo aqui. O que vai acontecer no final das contas? Ganga Zumba tenta convencer, né, o governador de Pernambuco a reconhecer a existência de Palmares. O governador fala, beleza, vou reconhecer, mas em troca você tem que devolver todos os escravos fugidos. Aí você pensa, uai, mas então não vai sobrar ninguém? Não, sobra quem nasceu em Palmares. Ganga Zumba se mostra até, né, favorável a esse acordo, mas aí ele morre. Provavelmente ele morre assassinado, já que muitas lideranças dentro de Palmares não concordavam com essa negociação. Muita gente acreditava que era tudo balela, né, que o governador estava blefando e que ele não cumpriria o acordo. Afinal de contas, mesmo negociando com o Ganga Zumba, ele continuou mantendo homens ali nas proximidades, né, de Palmares, né, para possivelmente poder destruí-lo a qualquer momento. Um desses indivíduos que se revoltou contra esse acordo, né, e que provavelmente participou da morte do Ganga Zumba por envenenamento foi Zumbi, que talvez tenha sido sobrinho, né, de Ganga Zumba, e a partir da morte do tio, né, ou suposto tio, a gente não sabe exatamente, porque a gente tem poucos documentos sobre Palmares, ele passa a ser o líder, né, dessas comunidades que formam esse quilombo. E aí, né, ele passa a simplesmente acaba com qualquer possibilidade de acordo e passa a promover ataques contra os colonos. Ele está disposto a defender o Palmares contra, né, contra os colonos, sem nenhum tipo de acordo. Ele quer resistir mesmo por meio da guerra, tá? Com isso, então, né, os colonos começam a se organizar novamente, cada vez mais para poder destruir Palmares, e aí, né, é enviada uma expedição composta por 6 mil homens para destruir Palmares, que era comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Aqui nós temos uma expedição chamada de sertanismo de contrato, mas esse conceito a gente vai trabalhar melhor na nossa próxima aula. Essa expedição já foi cobrada na prova da ESA, tá? Perguntou-se lá qual era o líder da expedição que destruiu Palmares. O nome é Domingos Jorge Velho, beleza? Bom,
Com isso, essa expedição apresenta êxito, né? Milhares de homens aí destroem Palmares, o Zumbi foi preso e morto em 1695. Eles cortaram a cabeça dele, né, para poder expor em praça pública no Recife e dizer, olha, quem tentar fazer qualquer coisa igual vai ter o mesmo triste destino. Só que muitos escravos acharam que não era zumbi de verdade, que aquele devia ser qualquer outro, que o verdadeiro zumbi ainda estava vivo e resistiria, né, acima de qualquer tentativa de ameaça. Então o zumbi já se torna uma espécie de símbolo já naquela época, tá bom? Muita gente fala assim, por que o movimento negro fica, né, aplaudindo zumbi? Porque zumbi já era um símbolo naquele momento de resistência, até para os escravizados, tá bom? Então, nesse contexto, ele acaba se tornando um símbolo mesmo de resistência, tá bom? Talvez você já tenha ouvido, né, que zumbi escravizava, né, tinha escravos, mas isso não existe. Ou se existia, nós nunca saberemos, porque não tem documento que fala isso. A gente sabe muito pouco de Palmares, né? O que a gente sabe foram documentos da expedição do Domingos Jorge Velho, né? São poucos relatos que nós temos sobre Palmares, então a gente não sabe exatamente como era a dinâmica. E o pouco que a gente sabe, a gente não pode afirmar que existia escravidão dentro de Palmares, tá certo? É isso então, fechamos a nossa aula 00. É uma aula muito extensa e muito importante para sua prova. Pode ter certeza absoluta que você vai encontrar alguma questão sobre o período colonial na sua prova, beleza? É isso então, qualquer coisa, sigo à disposição no nosso fórum de dúvidas e também nas redes sociais, tá certo? Tanto no Instagram quanto no Telegram. É isso, pessoal, um abraço a todos, até a nossa próxima aula e tchau!